Mais um relato com café, então pega seu café, bora pra história? Hum, eu contei um relato de uma seguidora que ela falou assim que ela era cuidadora, né? Ela era da copa ali do hospital. E aí depois você que ficou curioso, vai procurar por aqui que tá por aqui. Vou contar. E ela falando isso, eu lembrei de um relato que a minha mãe me contou. Minha mãe me contava isso desde quando eu era criança. Então, assim, toda história, lembra? Senta ali, faz um conta aqui, um conta ali. Ela contava esse caos aí. Sempre contava esse caos. E aí, essa seguidora me contou essa história, eu me lembrei dessa história que a minha mãe sempre contava. Minha mãe sempre contava essa história. Sempre quando falava assim de histórias um pouco mais. Uh, a minha mãe contava. Minha mãe ela era cuidadora de idosos, né? Minha mãe Leni, ela era cuidadora de idosos, né? Certa vez uma moça chamou ela para fazer um bico, tipo, para cuidar de, tipo, asilo, sabe? Não chega a ser asilo, a casa de repouso, né? Casa de repouso. Aí minha mãe foi cuidar dessa senhora, era para cuidar de uma senhora específica. Aí minha mãe falou assim que ela dava comida para essa senhora, trocava fralda e fazia toda ali a situação para essa senhora, dava remédio no horário, então minha mãe tinha um despertador. Porém, tinha duas camas, uma era da minha mãe e uma era dela, né, para ela ficar ali atenta a qualquer coisa que acontecesse com a senhora, né? E fora que ficava mais fácil ela acordar e ali escutar é, qualquer coisa da mulher e o remédio, né? Tá bom. Uma noite, minha mãe falou assim que ela deitou para dormir. Essa senhora já tinha tomado os remédios, já tinha comido, já tinha feito o que tinha que fazer. E aí minha mãe deitou para dormir. Nessa que a minha mãe deitou para dormir, passou mais ou menos acho que uns 20 minutos, minha mãe não estava conseguindo pegar no sono. E minha mãe falou assim que tava muito silêncio, só o barulho de alguns aparelhos, né? Que alguns idosos ficavam ligados, mas não era dentro do quarto, era em outro quarto, né? Essa senhora tinha dinheiro, então ela tinha um quarto só para ela, né? Aí, minha mãe falou assim que chegou um momento que ela sentiu um frio, mas um frio, assim, do neida. Ela sentiu um frio. O que que ela fez? Ela sentiu a porta abrindo, né? Só que a minha mãe, tipo assim, pra mim, juro pra você, minha mãe é a mulher mais corajosa do universo, porque eu já vi minha mãe ver tanta coisa, eu já vi minha mãe presenciar tanta coisa, e minha mãe tinha uma coragem que eu não tenho. Aí, o que que aconteceu? Minha mãe falou que sentiu esse frio, esse calafrio, assim, mas era um frio, sabe quando venta no pé? Aí minha mãe foi encolher o pé. Minha mãe encolheu o pé e falou: sangue de Cristo tem poder. E começou a clamar o nome de Cristo ali na hora. Só que ela encolheu o pé. Nessa que ela encolheu o pé, ela sentiu que aquele vento passou pelo pé dela ali e foi pro lado da senhora. E aí minha mãe foi e ficou assim, tipo, sabe assim? Com a cabeça coberta, com medo de olhar o que que tinha. Não julgo ela, que eu faria a mesma coisa. Aí ela falou assim que ela escutou a senhora fazendo. Tipo um negócio assim, sabe? De repente, ficou tudo muito quieto. Muito quieto. Aí minha mãe pegou e falou assim: eu levanto ou eu não levanto? Porque a mulher tá gemendo. Aí minha mãe falou que chamou ela, né? Vamos falar o nome dela, é Maria, não sei o nome dela. Maria? Ô Maria, a senhora tá me ouvindo? E nada da mulher responder. Alô, Maria, a senhora tá me ouvindo? Aí minha mãe teve que criar coragem de levantar, porque às vezes a mulher tava passando mal, né? Aí minha mãe levantou. Quando a minha mãe chegou perto da mulher, a mulher tava morta. A mulher tinha morrido. Naquele exato minuto. Minha mãe falou que ela tem certeza que foi a morte que passou perto do pé dela. Ela falou assim, foi um frio assim inexplicável. E detalhe, o quarto não estava frio, tanto que elas estavam cobertas só com um lençolzinho ali, só pra. E aí minha mãe falou assim que naquele exato minuto a mulher morreu. Babado, né? Bora pra próxima.